Já conseguem me ouvir? Por favor. Só vou aguardar um retorno para iniciarmos aqui. Mas depois para lá, não esqueça. Sueli, Mauro, por favor. Estamos ao vivo aqui. Só precisamos de um retorno para iniciarmos. Já está aqui o Paulo. É. Paulo, boa noite. Mas eu preciso ter certeza, né? Silvana. Sim. Vamos iniciar então, gente. Sob a paz de Deus. Boa noite, Mauro. Então vou entrar direto na prece de abertura que nós recolhemos há algum tempo atrás. Boa noite a todos os amigos, a todas as amigas. Vamos à prece. Uma versão intuída do Pai Nosso. Pai Nosso de todo o universo, de todos os seres e todas as coisas, de todos os tempos, de todas as histórias, de todas as luzes e de todas as glórias. Que santifiquemos o vosso nome em nosso modo de ser, de pensar, de viver e fazer. Que compreendamos nós outros seres pensantes, espíritos errantes, que a tua vontade é o nosso ideal. Oportunidade maior de conquistarmos a luz e o amor ao próximo como a nós mesmos, o amor incondicional. Que ela, a tua vontade, Pai, que se plasme no universo com o hálito de tua misericórdia, eterna e amorável. Seja sempre o manto de luz que nos aquece e protege no leito das reencarnações. E que a obediência e a humildade sejam sempre postulados da simplicidade, caminhos de luz da imortalidade. Que seja o pão nosso da sobrevivência espiritual, consagrado por nós em obediência à execução das leis divinas e naturais. Que sejam honestos e amoráveis todos os homens, na senda do amor ao próximo. Livrai-nos do mal, semente de nossa ignorância, e nos ofereça com abundância o discernimento, a paz e a tolerância. Eis a medida, em medidas iguais ao nosso esforço, dedicação, simplicidade e harmonia. Pai de infinito amor, seja sempre a luz dos nossos dias, a nossa paz, a nossa alegria. Que o perdão seja sempre a nossa resposta, a solidariedade um jeito de fazer. E para que não venhamos a sofrer, que a responsabilidade de convivência fraterna e lúcida seja sempre o nosso modo de agir e de ser. Que o assim seja o fruto da nossa renovação moral, intelectual e espiritual. E que o Cristo amigo, amado e irmão nos proteja. E que possamos nós cumprirmos a nossa tarefa nesse dia, apesar das dificuldades tecnológicas, né?
nós nos propomos a falar da vida no outro mundo, né? E vamos abordar alguns detalhes sobre o perispírito novamente, para que possamos entender o nosso papel, a nossa proposta. O perispírito, nós sabemos, é o elo que nos liga à matéria. Por ele nós temos todos os recursos para virmos viver na matéria. E por ele nós temos os recursos para voltarmos ao mundo espiritual. Boa noite, Sueli, boa noite, Neuza, Mauro, Paulo. E nós sabemos que o perispírito é o órgão por excelência. Ele tudo resolve em nossas vidas, né? Todas as dificuldades. Por ele, o perispírito, a memória tem a explicação mais razoável, com a sua organização e reorganização de tecidos. Por exemplo, vamos citar um exemplo. Há uma fecundação, né? Uma criança se prepara para vir, um corpo está sendo preparado para vir, e durante a gestação, esse feto, esse corpo que vai se formando, ele não usa todos os órgãos, porque não é necessário, né? E quem é que controla tudo isso? O nosso querido perispírito, né? Porque ele, entre outras coisas, é o conservador da forma e do equilíbrio vital. Tudo. Todas as nossas necessidades enquanto vivos na matéria são resolvidas pelo perispírito. E ele mantém a tonalidade do organismo, o tônus vital do organismo. Por exemplo, nós dormimos, por exemplo, e quem sustenta o tônus vital do corpo? É o perispírito, entre outras coisas, né? Além de tudo, o perispírito não está em ação unicamente quando unido ao corpo, mas pronto a funcionar logo que nós deixamos esse corpo. E ele vai ajudar a gente a mergulhar nesse mundo espiritual da maneira mais digna, mais lúcida, mais inteligente possível, né? Agora, porque nós estamos saindo da matéria, ocorrem mudanças, ocorrem transformações. Então nós vamos chegar ao mundo espiritual, claro, carregado de todos os condicionamentos da matéria, da nossa vida aqui na matéria, né? Mas temos que trabalhar a nossa cabeça hoje, e essa é uma das grandes finalidades do Espiritismo, né? Porque quando nós falamos do Espiritismo é o Consolador prometido, e não é só o consolo de quem está pegando no colo, mas o consolo de quem explica, de quem orienta, de quem esclarece. A consolação da luz, né? E nessa perturbação que a morte ocasiona, nós podemos comparar, por exemplo, quando nós estamos aqui na Terra, aí nós mudamos de bairro, ou mudamos de cidade, ou também mudamos de estado. E tudo isso provoca em nós uma perturbação, porque nós, mudando de estado, por exemplo, nós estamos aqui em São Paulo, e nós vamos para o Maranhão. É outra cultura, é outro modo de viver, é uma cidade, como se diz, à beira-mar, né? Tem outros valores, e tudo isso vai causar no nosso psiquismo, na nossa estrutura psicológica, mudanças e até
uma certa desorganização psíquica que só vai cessar quando nós readaptarmos ao meio. Para ir ao mundo espiritual é a mesma coisa. Então, enquanto espírita, nós temos que refletir como nós vamos chegar no mundo espiritual. O que nós estamos levando de harmonia, de equilíbrio, de certezas, de fé. Porque a fé não é só uma questão de acreditar, é uma questão de conhecer. Eu acredito porque eu conheço, e o Kardec mostra isso na codificação quase que constantemente. É preciso conhecer para acreditar. Boa noite, Marina. Agora, o que acontece? Quando nós mudamos de bairro, a nossa personalidade não muda, de maneira nenhuma. Continua a ser a mesma. Da mesma maneira, quando nós mudamos de mundo. Nós saímos do mundo físico e vamos para o mundo espiritual. Também a nossa personalidade não muda, continua sendo a mesma. O que acontece é que nós passamos por uma desagregação do corpo físico. E isso, obviamente, vai trazer problemas. Essas mudanças trarão para nós problemas ao nosso psiquismo. Por exemplo, nós estávamos acostumados a tomar banho, se alimentar, trocar de roupa, né, trabalhar. O trabalho do cotidiano humano é muito diferente do trabalho espiritual. E essas coisas todas, essas mudanças todas, nos levarão a essa condição. Então, Kai Barechuto foi muito feliz quando ele escreveu esse livro, A Vida no Outro Mundo, né? Então, pensemos assim na transição que a morte vai provocar em nós. E façamos uma ideia em relação incomparavelmente superior às insignificantes mudanças de residência, de cidade, de país e tal. E acrescentemos nisso a desagregação do corpo físico e nós vamos ter uma ideia do que é a perturbação sobre a morte. Aquela perturbação que o Kardec fala, que para alguns serão de 8 dias, para outros de mais tempo, conforme nós saímos daqui. E essas mudanças, nós mudamos de meio ambiente. O meio ambiente na vida material é diferente do meio ambiente no mundo espiritual. Extremamente diferente. Em termos de sutilezas, de densidade. A densidade, nós sabemos que o mundo espiritual adjacente ao planeta Terra continua sendo de matéria. Uma matéria quintessenciada, que nós vamos sentir. Mas, como dizem os espíritos, né, superiores, para os espíritos é ainda uma matéria sutil. Para nós aqui encarnados, nós sequer conseguimos ver, porque nós não temos a acuidade visual suficiente para isso. E para nós continuará sendo matéria. Então veja bem, mudança de condições de vida. Porque aqui, né, se nós sairmos daqui depois dos 60, 70, 80 anos, sairemos daqui tendo cumprido um plano de trabalho, estamos aposentados, coisas desse gênero, cultura terrena. No mundo espiritual, essas coisas todas vão mudar. Vão mudar totalmente, para que a gente possa se dar conta de que estamos no mundo espiritual. Nós temos que sair daqui carregando no embornar as notícias da codificação.
as informações todas, se não todas, né? Mas, como é que se diz? As essenciais, para que essa perturbação não seja demorada, não seja um sacrifício, não traga desequilíbrios a nós outros. Então, teremos uma mudança no meio de ação. Nós, por exemplo, não teremos mais que nos sujeitar aos transportes coletivos, por exemplo. Então, vamos aprender a movimentar os recursos mentais para nos locomovermos. Isso é apenas um exemplo. Nós deixamos de nos alimentar fisicamente. E é outro exemplo. São mudanças que afetam o nosso psicológico. É claro que nos primeiros dias nós vamos ter essas necessidades. E Khyber Schutt, como André Luiz, como tantos outros espíritos, nos mostram que nós vamos estar num mundo de transição, um mundo de complementação, para que a gente não estranhe tanto. Então, essas condições materiais serão supridas de uma forma, como é que eu digo para vocês, a satisfazer o nosso psicológico, até que nós tenhamos condições de entender que mudamos de meio ambiente. Se nós sairmos daqui doentes, por exemplo, né, o que vai acontecer? Nós vamos para um hospital, seremos tratados, e depois desse tratamento é que nós vamos receber informações que, fulano, você desencarnou. Você, por um período, não vai mais poder voltar para casa. Você precisa compreender que você é um espírito imortal e que está num outro meio ambiente existencial. E esse outro meio ambiente não permite, em primeira instância, vamos dizer assim, que se vá a qualquer lugar. Até porque nós desconhecemos, nós não lembramos, na verdade, o que é o mundo espiritual. Então, de preferência, nós temos que entender isso aqui. Olha o que Khyber Schutt nos diz aqui. O homem é imperecível nas trocas que faz de resistência, nas suas transferências de um país para o outro. O espírito, que é a individualidade permanente, é imortal na sua transformação e passamento para o outro mundo, né? E aí ele vai ter que se adaptar a esse outro mundo. Então, essas mudanças, elas são essenciais, vão ocorrer com cada um de nós. O modo de enfrentar isso é que vai nos trazer o equilíbrio, a harmonia, a alegria. A grande maioria das pessoas ficam pensando em reencontrar com fulano, com beltrano, né? E é preciso pensar numa coisa. O papai que desencarnou há muito tempo, a vovó, a mamãe, o marido, né? O que eles já conseguiram conquistar no mundo espiritual? Nós podemos reencontrar com essas pessoas, mas vamos viver? Vamos conviver? Nós estamos no mesmo patamar emocional, espiritual, psicológico, para mergulharmos nessas mudanças assim rapidamente? Claro que não. Nós vamos ter que passar por esse período de transição, né? De sairmos dos condicionamentos da matéria humana para a liberdade da vida no mundo espiritual, para a liberdade na vida do mundo espiritual, né? Abandonar hábitos. Os grandes problemas da desencarnação é isso, né? A criatura não quer abandonar os hábitos. Ela quer voltar todo dia para casa.
mas ela não é uma moradora eterna do planeta Terra. Ela é eterna no universo, na infinitude, no universo, na eternidade, mas aqui não. Até porque o nosso corpo não aguenta muito tempo de vida por aqui, né? Então, vejamos aqui. Abandonar hábitos. Nós podemos, quando saímos daqui para uma outra cidade, com algum tempo, a gente abandona as coisas que usávamos aqui em São Paulo, os hábitos que tínhamos aqui, e vamos nos adaptando aos hábitos lá do Maranhão, por exemplo, né? No mundo espiritual, quando a gente desencarna, a morte tira tudo de uma vez. É por isso que há esse período de perturbação. Você sente fome, não sabe onde buscar essa comida, você sente frio. Nesse período de 8 dias é colocado pelo Kardec, né? E a morte tirou de uma vez. Então, o seu psiquismo, o seu psicológico, ele se sente abalado. Você tem que ir de uma hora para outra, buscar hábitos novos, né? E criar condições diferentes de viver, porque você foi trasladado para outro ambiente, né? Então, veja bem aqui, o que vai acontecer? Você passou por tudo isso, né? Muitos vão chamar isso aí de umbral, mas é apenas um período de transição, né? Quando fala umbral, o pessoal fica pensando na escuridão, naquelas cenas da novela Viagem. Só que a realidade é diferente, né? No mundo espiritual, você vai encontrar tudo que você precisa. Porque seria injusto, saímos daqui com uma série de problemas, muitos saem daqui com câncer de próstata, com mal de Alzheimer, com outros tipos de câncer. E tudo isso afeta o psicológico do espírito. Então ele tem que estar em algum lugar onde ele vai ser curado, né? Para voltar à normalidade, ao equilíbrio da vida, né? Então, nós seremos tratados, seremos instruídos quanto à nova situação e estamos do outro lado. Acabamos de desencarnar e vamos... Boa noite, Dani. Tudo bem contigo, minha filha? Anitta. Estamos do outro lado. Desencarnamos. E como nós vamos entender isso? E o Kaiba Schultz, esse amigo espiritual, ele foi buscar numa revista inglesa, que eu não sei pronunciar o nome, que é Beyond, né? Algumas mensagens ditadas por espíritos, né? Que já estavam do outro lado. E uma dessas criaturas diz assim, olha, consigo estar agora, um espírito desencarnado, bem mais perto de ti do que há um ano atrás. Ele está falando com um familiar, provavelmente. E posso ver as coisas mais detalhadamente. Um ano depois da desencarnação. Tenho estado contigo diversas vezes, quando talvez não o suspeitava, e apanhei teus pensamentos sobre diversos assuntos. Estive ao seu lado, quando te divertias com aqueles belos jogos, presente estava seu tio, e regozijamos com o jogo. Então, quando as pessoas dizem assim, né? Eu perdi meu filho, eu perdi minha mãe. Você não perdeu ninguém, meu Deus do céu. Você é imortal, a criatura também é imortal. Você foi separado momentaneamente de alguém. E esse alguém passou um ano no mundo espiritual se adaptando. E aí ele volta, né? Boa noite, Vinícius, meu bebeco querido. Ele volta e observa como você está vivendo. Preferencialmente, o ideal é que você já tenha passado por aquele momento de tristeza.
que é normal, né? Você viver o luto, você tem um direito, porque você separou-se de alguém que você ama, né? E de repente esse alguém não está mais, né? E agora, não estando mais fisicamente, e a sua sensibilidade? Essa tal de mediunidade que nos coloca em contato com outros espíritos também serve para nos colocar em contato com espíritos familiares, espíritos amigos. Nós vamos sentir essas criaturas, né? Só não podemos fazer como a cunhada da Otília, se não me falha a memória, no livro Além da Morte, escrito pelo Divaldo, em que ela ficou chamando. Quando a Otília chegou, ela falou: sai daqui, vai de retro, Satanás, eu não quero te ver. Observa que nós temos que nos preparar também para invocar essas criaturas. Porque eles virão e vão traduzir uma outra feição, uma outra compleição emocional, entende? E nós temos que estar preparados. Boa noite, Silvana Cristina, minha preta. Tudo bem contigo? Observa aqui. Por que assustar com os nossos entes queridos? Porque eles estão em outro mundo? Porque eles são capazes de nos ver, de captar os nossos pensamentos, e nós muito mal podemos perceber, boa noite, Zélia, a presença deles. Mas por que não nos preparamos? O Kardec diz o quê no livro dos médiuns? Todos nós somos médiuns. Existem pessoas refratárias, existem, mas a mediunidade é algo que você vai desenvolver, você vai educar. Alguém foi embora e você quer notícias. E esse alguém às vezes está tão pertinho de você, te abraçando, até te beijando, relembrando coisas, te fazendo arrepiar. Mas você não acredita, você não acha possível, mas é possível. Observa que o Espírito está falando já da sua vida e captando o pensamento daquele com quem ele está tentando dialogar. E conosco também vai acontecer a mesma coisa. Marinéia Nogueira, tudo bem contigo? E aí ele diz assim: aqui também nós nos divertimos. Nós pegamos livros espíritas, romances, e só vemos algumas coisas meio sombrias, meio estranhas, tristes, né? E o lado da alegria do mundo espiritual. Eu fiquei encantado quando vi todas essas coisas que o Caio colocou aqui. Falei, caramba, a vida no mundo espiritual é melhor do que aqui. Então, não vamos valorizar tanto as tristezas, os desencontros, né? Como disse uma certa vez um amigo espiritual, ninguém se perde, ninguém desaparece. Um dia a gente se encontra, né? E essa entidade espiritual diz a esse parente: aqui também nós nos divertimos. A diferença é a qualidade da alegria. Aqui nós rimos de anedotas, de pegadinhas do Faustão, né? E no mundo espiritual, a alegria é diferente, muito diferente. Mauro, eu vou passar uns 10 minutinhos aqui para a gente concluir, né? Nós entramos um pouco tarde, eu espero que todo mundo tenha paciência comigo, né? E para entendermos que no mundo espiritual, os acontecimentos mais ordinários de todos os dias são cheios de delícias, que dão mais frescor à vida,
que promana daquela sensação de eternidade. Nós temos que descobrir essa sensação de eternidade. Agora. Se possível, agora. Porque quando a gente chegar lá, já estaremos desembolsando felicidades. Pensa bem, né? A diversão no mundo espiritual, ela ganha conotações intelectuais, emocionais. Nós pegamos o estudo da filosofia espírita e descobrimos que o descanso do espírito evoluído é a busca pela intelectualidade. Ele vai ler, vai estudar. E aí ele descansa. Não é um descanso físico. Ele não está... Você não está mandando hoje, mano? Quem manda é a Sueli. Su, dá uma força para esse nego velho aqui. Ele não está, esse descanso, mais condicionado ao físico, mas ao emocional, ao intelectual. E aí, uma boa leitura, um estudo, como é que se diz? A busca de um diálogo vai trazer à criatura um refazimento. O que vai refazer? Vai reorganizar as condições emocionais, intelectuais. Às vezes ele foi com um grupo fazer uma busca, resgatar algumas criaturas, ajudar, e observou muito sofrimento. Então ele volta e precisa refazer isso e buscar essa alegria. Além do mais, né, tem outras coisas, né, que nós vamos encontrar no mundo espiritual e que o Espírito chamou aqui de o desdobrar das nossas faculdades. A gente às vezes passa a vida toda aqui querendo fazer alguma coisa, querendo ser um artista, querendo aprender a tocar um instrumento musical, né? Ou escrever poesias, escrever um livro, né? E olha o que ele diz para nós aqui. Aqui sentimos o desdobrar das nossas faculdades, somente com uma sensação de prazer e admiração. Alguém já disse aqui, eu já vi isso várias vezes, né, que a inspiração, nós temos 10 minutos de inspiração e 90 minutos de transpiração. Ou seja, a gente precisa lutar muito, trabalhar muito, né, estudar muito para conseguir criar alguma coisa. No mundo espiritual você está livre. O pensamento flui mais livre. Flui de maneira mais organizada. Depende de cada um, claro que depende de cada um, né? Tá vendo aqui, a Celi Fontolão está colocando no livro Nosso Lar, passear e divertir no campo da música. Até que encontrou com a sua noiva, né? E arrumou um compromisso de reencarnação, tá vendo? Nós temos todas essas possibilidades. O mundo espiritual é um mundo de felicidade. Felicidade é algo que a gente precisa desenvolver em si. Ela não está aqui, não está lá, não está fora de nós. Está em nós. E com esse desdobramento de faculdade, nós vamos perder aquela antiga sensação de esforço físico, de constrangimento, que às vezes dá até uma depressão, porque teve uma queda. Essas coisas todas vão acabar. Nós estaremos sempre prontos, sempre dispostos, física hoje, espiritualmente, a trabalhar, a realizar
Ana Nascimento, minha querida irmã, que Deus te proteja sempre. E essa, e essa sensação de que tudo é possível. Enquanto espírito livre, tudo é possível. Aprender melhor, aprender mais, desenvolver mais, é uma questão de se amar. Aquilo que o Sócrates diz, conheça-te a ti mesmo, a oportunidade é essa. Mas nós ficamos preocupados, você vai aprender mais no mundo espiritual, aprender mais aqui na Terra. Não, você aprende lá, vem aplicar aqui. Aqui é a sala de aula. O tempo é o professor. Você já veja, já trouxe alguma coisa, né? E no mundo espiritual, nós teremos toda essa liberdade. Essa sensação de que o dia não acaba mais. Que você pode continuar trabalhando, estudando, fazendo com o mesmo tom de alegria, sem cansaço. Para que você tenha um aproveitamento melhor. E o Espírito Amigo ainda diz uma coisa bastante importante, que nós vamos meio que dar uma finalizada aqui, né? Quando aqui chegamos, ou seja, quando nós nos damos conta de que estamos no mundo espiritual, e que já podemos agir por nós mesmos, escolher caminho, escolas, escolher o que fazer, né? Isso, claro, de acordo com as suas afinidades, com as suas tendências. Olha o que ele diz aqui, como é importante aqui. Característicos inesperados. Quando aqui chegamos, sentimos que temos característicos inesperados e dons que só sentimos obscuramente quando na Terra. É aquele que percebe que ele pode cantar, por exemplo. Quando ele está sozinho, ele canta até, né, bem. Mas diante das pessoas ele se inibe, porque ele precisa desenvolver essa capacidade de cantar sem se constranger com nada. Quando ele gosta de dançar, por exemplo. Dance. Mas ele quer dançar tango, que tem, se não me falha a memória, 21 passos de tango, né? E você tem que aprender tudo, né? Para ficar uma dança legal, né? E você descobre que esses dons estavam como que embrionários em você. No mundo espiritual você descobre isso e pode desenvolver, né? Podemos escolher carreira, qualquer carreira interessante de trabalho, de criação intelectual. É possível ver aquele botãozinho que estava inibido aqui abrir, crescer, porque você vai em busca e pode fazer plano, né? Para o futuro. Ele diz aqui, isso nos dá o mais formoso sentimento de grandes responsabilidades, de independência e poder para qualquer empreendimento de trabalho ou divertimento. Porque a diversão aqui está, vamos dizer assim, singularizada, conformada à questão moral. A questão das aberturas da perfeição. Ninguém é perfeito ainda, mas você já sabe folhear alguma coisa que te abre essa visão da perfeição, né? Então ele diz aqui, quantas vezes na Terra você sabe disso, que desejei dedicar-me à pintura, mas faltava-me o dom. Vejo agora que o possuía, adquirido no passado, de modo que agora, se o desejasse, eu poderia tornar-me um célebre artista na vida terrestre. Então, o que nós vemos no estudo da doutrina espírita? Que o Pai nos dá tudo.
tudo. Nós precisamos desenvolver. Né? Quando nós vemos o Yamandu tocar violão, fala, caramba, ele é uma virtuose. Né? E quando nós vemos outro artista desenvolvendo o seu trabalho, nós também podemos fazer. Não é só ele. Leon Denis, em seus livros, ele chega inclusive a nos convidar. Ele diz assim, irmão, onde quer que você esteja, estude essa doutrina de luz, para a gente se encontrar qualquer dia, em qualquer ponto desse universo infinito. E isso é possível. Não está, os espíritos superiores não estão num patamar inacessível. Não. Nós é que precisamos crescer para essas condições. Né? Então, a vida no outro mundo não é só uma questão de tristeza ou de abandono, né? É uma questão de nós entendermos o que nós podemos. Nós somos espíritos imortais. Viver lá ou viver aqui, sempre estaremos com os nossos próprios recursos. Aqui nós temos pais, que são os nossos primeiros protetores, que nos ajudam em muita coisa, ensinam a falar, andar, né? Coisas desse tipo, nos colocam na escola. Quando a gente volta para o mundo espiritual, está tudo no nosso nome, inclusive o microfone. E é a nossa vez, é a nossa responsabilidade, é a nossa liberdade de criarmos recursos que nos satisfaçam a alma, que nos tragam alegrias para a nossa alma, que nos permita entender aquilo que o Mestre disse. Sois deuses, podeis fazer até mais do que eu fiz. Nós podemos. Nós não temos que ficar injuriados no nosso cantinho, né? Mas seguimos o conselho da entidade aqui. Ele fala das maravilhas do mundo que ele está, né? E nós lembramos um detalhe quando em nosso lar, quando a mãe do André Luiz vem visitá-lo, ela está numa esfera melhor do que aquela que ele está, mais evoluída. E o André não pode ir até ela, mas ela pode ir até ele. E nós temos que criar essa condição de termos a liberdade de ir aonde estão os nossos amores, os nossos amigos, sabe? Os nossos afetos. E a entidade diz aqui, toda essa beleza do mundo espiritual, todas as cores mais vivas, tudo isso é tão delicioso que ele só afaga um desejo. A nossa participação, aqui ele está falando com um amigo ou um familiar, eu não sei exatamente. A vossa participação em tudo que desperta o prazer de viver intensamente a vida celeste. E nós temos que pensar nessa vida celeste, que é o nosso caminho comum. Deixemos de pensar em umbral como um lugar tenebroso em que vai sofrer. Mas organizemos os nossos ideais, os nossos objetivos, né? E eu vou agradecido a Deus pela oportunidade de estarmos nesse trabalho. E
Vamos encerrar com aquela prece que nós fizemos no começo, a versão intuída do Pai Nosso. Pai Nosso de todo o universo, de todos os seres e de todas as coisas, de todos os tempos e de todas as histórias, de todas as luzes, de todas as glórias, que santifiquemos o vosso nome em nosso modo de ser, de pensar, de sentir, de viver e fazer. Que compreendamos nós outros seres pensantes, espíritos errantes, que a tua vontade, Pai, é o nosso ideal. Oportunidade maior de conquistarmos a luz e o amor ao próximo como a nós mesmos, o amor incondicional. Que ela, a tua vontade, Pai, se plasme no universo qual o hálito de tua misericórdia, eterna e amorável. Seja sempre um manto de luz que nos aquece e protege no leito das reencarnações. E que a obediência e a humildade sejam sempre nossos postulados de simplicidade, caminhos de luz, de imortalidade. Que seja o pão nosso da sobrevivência espiritual, consagrado por nós em obediência à execução das leis divinas e naturais. Que sejam honestos e amoráveis todos os homens, na senda do amor ao próximo. Livrai-nos do mal, semente da nossa ignorância, e nos ofereça com abundância o discernimento, a paz, a tolerância, em medidas iguais ao nosso esforço, dedicação, simplicidade e harmonia. Pai de infinito amor, seja sempre a luz dos nossos dias, a nossa paz, a nossa alegria. Que o perdão seja sempre a nossa resposta, a solidariedade, um jeito de fazer. E para que não venhamos mais a sofrer, que a responsabilidade de convivência fraterna e lúcida seja sempre o nosso modo de agir e de ser. Que o assim seja o fruto da nossa renovação moral, intelectual e espiritual. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado ao Grupo Caibarexútil, muito obrigado ao Pai de todas as vidas. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade. Uma boa noite a todos. Boa noite, Edna. Boa noite, Neuza, e todos que estiveram conosco aqui. Vamos encerrar.